Ei, bom dia, bom dia. Faz chover, Senhor. Faz chover neste lugar. Manda chuva, Senhor. Bom dia, graça e paz. Como você está? Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Glória a Deus. Faz chover, Senhor. Faz chover. Esse louvor vai estar falando de chuva, literais. E o nosso devocional, eu vou tratar de duas chuvas que é mencionada na Bíblia. A chuva temporã e a serrode. Você já ouviu falar dessas duas chuvas? Então, hoje falaremos da chuva temporã e no próximo devocional falaremos da chuva serrode. Então, para nós iniciarmos, abra lá sua Bíblia em Joel 2, vamos ler o versículo 23, que diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer chuva a temporã e a serroda no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de mosto. Ainda em Joel 2, eu quero que você vá lá no versículo 28, que vai dizer assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Aqui, o Senhor faz uma analogia entre as chuvas literais que os palestinos, conheciam muito bem, que eram duas chuvas que aconteciam durante o ano, a temporã e a serrode. Na Palestina chovia muito pouco e o povo dependia totalmente das chuvas para a sobrevivência. Mas essa chuva que o Senhor está derramando aqui em Joel 28 não é uma chuva literal, mas é o derramamento do Espírito Santo de Deus. A alimentação deles era a carne, os animais que eles tinham, o trigo e a cevada. O centeio, a aveia, os cereais, eles dependiam totalmente dessas chuvas para que existisse uma colheita, E o agricultor sabe que é essencial a chuva para que os grãos produzam e aconteça a colheita. Quando o profeta Joel usa em sua linguagem a simbologia das chuvas, é porque ele tinha plena certeza que aquele povo tinha consciência da importância dessas chuvas, a temporã e a serrode, para que houvesse um plantio e uma colheita. Eles dependiam dessas duas chuvas. A chuva temporã acontecia no final de outubro, se estendia a novembro e o comecinho de dezembro. Eram as primeiras chuvas do ano. A terra ficava úmida, regada. Então esta é a hora de lançar a semente. A terra estava pronta para germinar a semente.
as plantas cresciam, e quando chegava a hora do grão amadurecer, lá pelo mês de março, abril, então caía a segunda chuva, a chuva chamada de serrôdia. Essa linguagem da chuva era muito clara para o povo da Palestina. Hoje, nós vamos falar da chuva temporânea e entender a ação do Espírito Santo no passado, porque essa chuva já caiu, essa chuva temporânea já caiu, e eu vou dizer quando. E depois nós vamos estudar a ação do Espírito Santo no futuro, quando vier a chuva serrôdia. Então, é a hora de executar a colheita. A expressão hora de executar a colheita fala do momento em que Jesus voltará à terra para colher. Abra lá agora em Apocalipse 14, nós vamos ler do verso 14 ao 16, para você entender bem o que eu estou falando. Apocalipse 14, do 14 ao 16, vai dizer assim: E olhei, e eis uma nuvem branca assentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice cega. Já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, e a terra foi cegada. Jesus volta para colher os grãos de trigo, que são os seus filhos que se prepararam para a sua volta. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, você está lembrado disso, né? E na véspera da sua crucificação, Jesus reúne os seus discípulos para dar as últimas instruções e faz um discurso de despedida. Onde está esse discurso? Lá em João 14, de 1 a 3. Jesus fala para os seus discípulos assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Eu fico imaginando a cabeça daqueles discípulos, né? Começaram a caminhar com Jesus, e por esses 3 anos e meio, onde Jesus ia, eles estavam juntos. Jesus ia para uma cidade, eles iam juntos. Jesus voltava, eles estavam juntos. Comiam juntos, estavam no mesmo lugar. E agora o Senhor vira para eles e diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou e vou preparar morada, para que depois eu volte e leve vocês comigo. Eu penso que eles ficaram doidos. Como assim? O Senhor vai para onde? Por que a gente não pode ir? Mas há um outro texto que eu quero que você abra lá em João 14, quando Jesus vai responder para eles. João 14, do 16 ao 18, que Jesus vai dizer para eles assim: Eu vou rogar ao Pai, vocês não vão ficar órfãos.
Enquanto eu estiver lá, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus aquieta o coração deles e diz: fica calmo, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Vocês não vão ficar lá. E há um outro texto que Jesus pede para que esses discípulos, lembra, ele está à véspera de ser crucificado, né? E ele volta e fala para eles assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sabe quando isso aconteceu? Abra lá em Atos 2, do 1 ao 4. Esse dia aconteceu no dia de Pentecostes. Essas primeiras chuvas, chamadas temporã, foram derramadas. Atos 2, do 1 ao 4, vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, com um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia! As chuvas temporâneas foram derramadas exatamente no dia de Pentecostes. Nesse dia, eles foram batizados com o Espírito Santo e receberam dons de línguas, dons para pregar, dons para curar. Foi nesse exato momento que a promessa de Joel é cumprida. Depois disso, a igreja cristã nasce e cresce, e cresce, e cresce. As chuvas temporâneas foram derramadas lá no Pentecostes. E agora, nós estamos aguardando a segunda chuva, que é a serrude, que vai acontecer. Estamos prestes a viver essa chuva. Vai acontecer. Parece que não, né? Mas diz que a vida de Jesus se dará como no tempo, né? De Noé. O povo vivia rotineiramente, casavam-se, davam-se em casamento, enquanto Noé pregava a cada batida na arca, e eles viviam despreocupadamente, como a grande maioria vive hoje. Então a vida deles se dará desse jeito. Estamos vivendo, trabalhando, comendo, casando, dando em casamento. Mas antes dele vir, essa chuva vai ser derramada. E nós viveremos um avivamento na igreja. Eu creio e espero por isso. Bom dia. Bom dia.